E aí, eu sou o Léo, e cara, é impressionante como o Eiichiro Oda, cada capítulo consegue colocar mais mistérios e perguntas do que respostas desse mangá. A gente já teoriza há muito tempo sobre muita coisa do mangá, sobre God Valley, sobre o Zebek, sobre o passado do século perdido, e o Oda vai lá e coloca mais uma raça e mais um mistério pra gente tentar decifrar. Mas dessa vez, não só uma raça e um mistério, como ele colocou ainda mais contexto pra gente pensar como foi e quem foi Joy Boy. E dessa vez, possivelmente, pode ser até que o próprio bando do Chapéu de Palha nos mostre como foi o bando dos primeiros piratas, os piratas do Joy Boy. Então sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já falei, eu sou o Léo e se prepara para essa teoria. Então vamos lá, como se a gente já não tivesse muita raça no mundo de One Piece e muita história pra contar, o Oda vai lá e coloca mais um. E dessa vez é a raça de origem do Kuma, os Bucaneiros. Pelo contexto do mangá que a gente leu, assim como os Lunarianos, os Bucaneiros também esperavam pelo Nika e o Joy Boy. E eles eram até mais explícitos, já que eles sabiam sobre os tambores da libertação, a pose com qual ele dançava e a lenda do retorno dele. De qualquer maneira, eles são descritos como uma raça muito especial, e o nome dessa raça no mangá tem inspiração em um nome de um grupo do século 17 e do século 18, a Era de Ouro da Pirataria, os Bucaneiros. Os Bucaneiros eram como marinheiros livres ou corsários que trabalhavam para o governo e viveram na época das grandes navegações e, como eu disse, na Era de Ouro da Pirataria. Muito coincidentemente, Kuma era um corsário, já que é isso que os Shichibukais são, e ele inclusive era o mais obediente dele, já que todos os outros faziam o que bem queriam e raramente obedeciam às ordens do governo mundial. Bom, e fã de One Piece você sabe como é. Muita gente, inclusive eu, fomos procurar a origem dos Bucaneiros e se tinha algum bucaneiro em específico que o Oda tinha se inspirado, e adivinha só? Claro que tinha. Cara, além de mangaka, eu fico pensando se o Oda é historiador, porque ele sabe de tanta coisa a respeito do mundo que chega a ser bizarro o tanto de referência que ele coloca no mangá. Mas enfim, vamos lá. É mencionado que Kuma e seu pai são os últimos descendentes da raça bucaneira. E claro, depois da morte do Kuma só restou ele como o último sobrevivente dessa raça extinta. A gente tem uma cena em que o pai do Kuma fala sobre o Nika, o deus do sol, que vai libertá-los um dia, e que essa tal lenda é passada de geração em geração e parou no Kuma. Saturne acaba mencionando que o crime que essa raça cometeu aconteceu mais ou menos no século perdido, e esse crime levou à extinção deles. Obviamente é algo muito parecido com os Lunarianos. De qualquer maneira, é bem claro que eles eram um povo muito relevante no reino antigo e provavelmente muito aliados ao Joy Boy, visto a devoção que eles têm a ele. Um fato histórico curioso é que o nome bucaneiro não foi dado àqueles homens da época da pirataria porque eles queriam ser piratas. Esse termo foi dado a homens que fugiram do governo, que eram caçadores e que tiveram que recorrer à pirataria para poder fugir dos espanhóis, que queriam exilá-los em uma ilha chamada Tortoga. O curioso é que quando os espanhóis tentaram eliminar eles dentro daquela ilha e acabar com eles de vez, é quando esses corsários se juntam aos holandeses, franceses e ingleses para lutar contra os espanhóis porque eles tinham esse ideal de liberdade. E eu sei que muita coisa se associou na sua cabeça agora relacionada a One Piece, e isso provavelmente é a grande batalha que envolveu o século perdido se a gente pegar como inspiração para a história de One Piece. Zunisha cometeu um crime, entre aspas, e foi condenado a vagar eternamente pelo Novo Mundo. Ele era amigo e aliado do Joy Boy. Assim ele escondeu a raça dos Minks e agora protege eles como um guardião eterno. Nefertari de Lily, a rainha de Alabasta, e o primeiro desse a gente parar para pensar a respeito do tempo em que eles são mencionados ao redor de One Piece, se aliou ao reino antigo em algum momento e acabou resultando na entrega dos Poneglyph para o mundo inteiro, e isso é o pior resultado possível para o governo mundial, como mencionado pelos próprios Gorosei. Isso também inclui todos os outros aliados, como Wano, Skype, a Ilha dos Tritões, e para todos eles sempre existe um Poneglyph que traz essa conexão entre todos os povos, e a primeira D, a Nefertari Lily. Alabasta, por exemplo, é o primeiro reino que a gente tem conexão com o Poneglyph. Assim nasce toda a história dos Poneglyphs e do século perdido. Também é a primeira vez que a gente vê um corsário usando o poder do governo mundial para exercer tirania, e também a gente aprende um pouco sobre a corrupção do governo mundial. Robin se torna a segunda pessoa a mencionar o propósito dos D, e é nesse ponto, graças a essa conexão da Robin e dos Poneglyph, que a história vira e One Piece se torna algo muito mais complexo com a história do reino antigo. Então a gente vai para as nuvens e descobre a ilha de Skypiea, que tinha uma conexão muito forte com Shandora. E eu acho que eu nem preciso mencionar o quanto o arco de Skypiea é importante para a história de One Piece. Basicamente tudo que pode acontecer no final tá escrito aqui nesse arco. A gente descobre a devoção dos Shandians para os deuses, especificamente para o deus do sol. A gente aprende sobre muito mais coisa relacionada ao século perdido sempre que a gente volta nesse arco, e até mesmo em um capítulo fica muito explícito ver a silhueta do Nika e, claro, a devoção deles ao deus do sol e as preces que eles faziam para que o deus do sol lhes desse a liberdade. A Ilha dos Tritões também espera pelo Joy Boy para que ele use o poder da Poseidon da maneira correta, e uma promessa que existe desde aquele tempo. O próprio Joy Boy escreveu uma carta para esse povo. A gente tem o povo de Wano, que eu não preciso nem mencionar, o arco mais recente do mangá,
Pai é o arco que mais trata do Joy Boy explicitamente. Eles eram irmãos devotos aos Minks e tem essa promessa a respeito do Joy Boy e do clã Kozuki, afinal foram eles que escreveram os Poneglyph, aquela língua dos Poneglyph é a língua deles. E esse país é o mais explícito sobre o Joy Boy porque ele tá preso e só esperando o momento que o Joy Boy vai voltar para abrir suas fronteiras. E claro, todas as outras raças e povos que provavelmente têm ligação com o Deus do Sol. E como eu já mencionei muitas vezes aqui no canal, é muito interessante como todas elas têm um símbolo de sol diferente da maneira da sua tribo. Todos eles têm esse símbolo que leva à memória e à devoção ao Deus do Sol do passado. Mas voltando pro Joy Boy, é claro que ele foi o homem mais importante do século perdido e foi ele que motivou tudo isso que acontece na história que a gente sabe hoje. Conhecido como guerreiro, como libertador e aquele que libertava todos com seu sorriso. Graças ao tal chapéu de palha gigante, muita gente já teorizava que o Joy Boy possivelmente era um gigante. Só que agora com os bucaneiros e a introdução deles na história, dá pra gente acreditar que o Joy Boy também poderia ser um bucaneiro, já que eles são mexiços com os gigantes. E essa linhagem, parando pra pensar, é a única que tem sangue de gigante e a única que também tem ligação com os gigantes ancestrais, sendo motivo claro para a extinção deles e também a razão pela qual o governo provavelmente pegou o Kuma e seu pai para usar de experimentos, e por isso que a gente tem tantos robôs do Kuma por aí. A gente pode acreditar então que eles possivelmente foram uma das primeiras raças que velejaram pelo mundo como piratas, sendo aliados claros do Joy Boy e carregando seu propósito no futuro. Em alguns vídeos aqui do canal eu já teorizava sobre aquele tal símbolo de sol que aparece na bandeira dos Kozuki e em todos os outros reinos. Eu sempre vi a pata do Kuma sendo muito semelhante a esse símbolo, só que não ele completo. Só que agora, com essa parte da história, fica bem claro que esse tal símbolo de pata é na verdade aquele primeiro sol, o sol dos bucaneiros e o símbolo deles no início da história, sendo eles muito provavelmente o primeiro povo que velejou pelo mar como piratas buscando a liberdade. No fim, graças a esse sangue, a essa raça e essa ligação com o Joy Boy, eles foram extintos e acabaram sendo exterminados pelo governo mundial, só que isso só aumentou a sua vontade por liberdade e o propósito do Joy Boy pro futuro. Ok, só que como eu disse no início do vídeo, como é que os piratas do Chapéu de Palha vão mostrar exatamente como era o bando do Joy Boy no passado? Existe uma declaração do Oda em um SBS que mostra exatamente quem seria um dos membros do bando do Chapéu de Palha que acabou não se tornando mais. Esse membro seria ninguém mais ninguém menos que Bartolomeu Kuma. Em um SBS, um fã mostrou pro Oda que todas as frutas que tem no bando do Chapéu de Palha formam os números de 1 a 10. Acontece que faltava o número 2 e 9. Com um jogo de palavras japonês, faltava o Ni e o Kyu, que seriam o 2 e o 9, e a fruta do Kuma é exatamente essa, Nikyu Nikyu no Mi. Isso inclusive também foi motivo de foreshadowing para a fruta do Luffy no futuro. A fruta do Luffy era Gomu Gomu no Mi, que seriam o 5 e o 6. E acabou que como o Deus do Sol se chama Nika, daria para representar o 2 e o 9 como Nika. Foi um foreshadowing também pro Nika. Mas de qualquer maneira, o mais certo era Nikyu Nikyu no Mi. A gente pode até relacionar que o Nika era bucaneiro graças a essas referências, mas enfim. Analisando tudo que eu trouxe aqui no vídeo, se vocês param para ver, o Joy Boy tinha como aliado cada povo, cada reino e cada tribo que existia no mundo de One Piece. É como se literalmente ele quisesse o sonho da Big Mom, que era ter várias pessoas de várias tribos diferentes na tripulação dele, por assim dizer. Agora pense um pouco sobre o bando do Chapéu de Palha. Não necessariamente dentro do Sunny tem todas as raças possíveis e a maioria delas querem aliadas ao Joy Boy. Só que o Luffy tem todos esses amigos ao redor do mundo. Todos os aliados que ele fez são os mesmos aliados do Joy Boy. E por mais que não estejam diretamente dentro do Sunny, todos eles fazem parte da grande frota do Chapéu de Palha. A nova raça bucaneira que nos foi apresentada, que não tem dentro da grande frota do Chapéu de Palha, acabou que originalmente estaria sim. E esse homem foi responsável não só por salvar o Luffy em Sabaody, como ainda fazer com que ele tivesse o seu caminho para trilhar e que o propósito dele fosse cumprido no futuro. Com isso, é impossível não imaginar que o bando do Joy Boy era um bando pirata, o primeiro bando pirata que existiu no mundo de One Piece, que buscava a liberdade e que graças a eles a ideia da pirataria começou a existir no mundo de One Piece. Se a gente levar em consideração a história dos bucaneiros originais, se encaixa perfeitamente aqui. Fugindo da tirania daquele governo da época, eles se aliaram, tornaram-se corsários e sujeitaram-se à pirataria para poder trazer a sua liberdade para o mundo. E graças a isso você pode imaginar o que foi a viagem deles. Lembram-se que eu mencionei os bucaneiros da história real, certo? Quando eles foram expulsos da ilha deles e os espanhóis queriam pegá-los, eles se sujeitaram à pirataria e viajaram pelo mundo combatendo eles. Lily deixa sua carta e desaparece após a reunião do governo mundial. O que quer que aconteceu nessa viagem não se sabe até hoje, e essa provavelmente foi a última viagem dela. Se a gente levar em consideração que todos os Poneglyphs foram entregues e foi o caminho inverso de Laugh Tale até a primeira ilha da Grand Line, isso quer dizer que algum bando pirata teve que fazer isso. E tem até uma música que deixa isso bem claro, que é uma música de origem dos piratas, uma música tão antiga que ninguém nem sabe quem foi o verdadeiro autor dela. Essa música fala da entrega do sake, o sake de Binks. O exército revolucionário foi responsável por descobrir um ferro chamado o licor sake, que é quase indestrutível, produzido em um ano. Em uma das estrofes da música é descrito exatamente o brasão dos Kozuki, povo responsável pela escrita Poneglyph, e também muito provavelmente foram as mesmas pessoas que fizeram as pedras indestrutíveis
indestrutíveis com o material do seu país. Então, associando tudo, a gente tem um provável bando pirata que compôs essa canção se despedindo da sua terra natal, uma ilha que eles tiveram que deixar, mas prometendo se reencontrar no futuro para trazer um novo amanhecer. Isso não parece exatamente com a história do Joy Boy e esse possível bando que ele tinha no passado? Se a viagem foi feita por todo mundo, pelo menos um membro de cada reino daquele e de cada raça tinha no bando desse cara. Era exatamente isso que o Joy Boy queria fazer, unir o mundo inteiro e trazer para todos a liberdade. É por isso que cada povo daquele tem aquela bandeira de sol. Por onde o Joy Boy passava, ele deixava aquele símbolo, a promessa da liberdade no futuro e um poneglyph. E claro, assim como o Luffy tinha que levar alguém daquele reino com ele na sua tripulação. Isso também se torna muito evidente por um motivo muito específico. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas a gente tá falando de um mangá de piratas. E você nunca viu um pirata com tapa-olho ou com a perna de pau, certo? Querendo ou não, isso é marca registrada de como os piratas são desenhados para a cultura ocidental e para algumas obras de ficção. Em One Piece isso simplesmente não existe, certo? Algo que deixa cravada essa teoria do bando do Chapéu de Palha e do bando do Joy Boy é uma declaração feita pelo Oda de que ele tá muito ansioso para desenhar um pirata com tapa-olho. Esse pirata ainda não foi desenhado e ele vai ser muito relevante para a história. Se a gente tá no mundo de piratas, eu acho bem óbvio que o pirata original, aquele que começou a pirataria no mundo de One Piece, seja esse cara com o tapa-olho. E para isso ficar bem claro, olha quantas vezes aparece uma referência com um olho com alguma cicatriz ou marca no mundo de One Piece. Shanks, Garp, Luffy, Dragon, a ilha de Hashinozo e até mesmo quando Luffy vira o Joy Boy na batalha com Kaido, um dos olhos de Onigashima tem uma cicatriz. Inclusive essa referência é tão clara que se eu ficar falando todas elas que tem aqui no mangá, esse vídeo vai ter uns 30 minutos. Mas a que deixa isso mais claro é a ilha de Jaya, por conta da ilha do olho da caveira. Todo fã de One Piece agora conhece aquela teoria sobre o olho esquerdo de Jaya. E o único detalhe que eu quero deixar bem claro para mostrar essa teoria e como ela pode realmente se concretizar no mangá é que Jaya é inspirada em Java, uma ilha do reino javanês. E no nosso mundo, mais ou menos 900 ou 800 anos atrás, viveu um rei chamado Joyo Boyo. Esse cara foi conhecido como Ratu Adil, que era o rei, e ele profetizou que no futuro o seu reino voltaria trazendo um novo amanhecer de uma era de ouro. E é nessa ilha, a ilha do olho da caveira, onde o Joy Boy aparece em sua silhueta pela primeira vez, onde a gente vê os tambores de libertação e cara, cada capítulo e cada detalhe da história que o Oda coloca só reforça a ideia desse bando do Joy Boy e do propósito dele do passado. Mas afinal de contas, qual foi a raça dele? Quem foi esse cara e qual foi o maior feito dele em vida além de ter entregue One Piece? Eu sei que muitos de vocês não gostam dessa frase, mas, bom, é assunto para um próximo vídeo. E eu vou dar uma sumida dos próximos vídeos aqui do canal, mas quando eu voltar, provavelmente vai ser o maior vídeo desse canal. Eu tô muito ansioso por isso e eu espero ver todos vocês aqui. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere nossa descrição com o nosso Instagram, onde você manda sua pergunta pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!